Shalom, graça, paz, seja multiplicada, muita saúde para você, muita graça e muita paz. Hoje vamos ler no Salmo, capítulo de número 27. Diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Vamos até aqui só, depois a gente continua, né? O Senhor é a minha luz. Quem é a luz? Quem é a luz dos homens? Está aqui João capítulo 1, versículo 5. Versículo 4 e 5, diz assim, Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, quem é? O Senhor é a minha luz. Está falando de quem? Está falando do Messias. Porque Deus também é luz, né? É claro. Mas Deus criou o Messias como luz. Deus disse assim lá no princípio: haja luz. Era o Messias que estava sendo criado, era a palavra. A palavra. É aqui, João capítulo 1, ele vai além do Gênesis. Lá em Gênesis Deus disse, haja luz. Aqui, João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aleluia! Ele criou a terra, a lua, o sol, tudo que Deus criou com a palavra. O Messias foi lá e executou a ordem de Deus, a palavra. Então é assim que foi feita a criação. Agora imagina um Deus tão poderoso como o nosso Deus, que criou o Messias tão poderoso como ele é. Meu Deus! Oh, aleluia! Tem mais chaves aqui para nossa edificação espiritual, olha só. Aqui no começo fala, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O que quer dizer a salvação? Quando Adão pecou, Adão tinha de Deus, lá no Gênesis, ele recebeu uma autoridade de Deus. Ele recebeu a autoridade de subjugar a terra, dominar e governar. A autoridade que ele recebeu foi de governo, foi de rei. Era para ele reinar na terra, governar a terra. Só que quando Adão pecou, ele perdeu essa autoridade. Então, de Adão até o nascimento do Messias, o diabo, ele tinha roubado essa autoridade. E como que ele roubava essa autoridade? Ele possuía as pessoas para usar a autoridade de Adão que estava ali, e o homem não sabia mais usar porque ele perdeu, ele pecou e ele se distanciou de Deus. Então, o diabo possuía as pessoas e não tinha quem os livrasse. As pessoas ficavam ali possuídas e não tinha quem expulsasse aquele demônio. Até vir o Messias. Como que o Messias veio? A Bíblia nos diz que Deus Pai falou assim, quando ele viu, o homem pecou, quando o homem pecou, Deus Pai tinha no seu coração já um plano para a salvação, para a redenção de toda a humanidade. E esse plano, ele teria que enviar alguém aqui na Terra, alguém que pudesse ser bem forte e pudesse nascer, resistir, vencer o pecado, vencer o mundo, ressuscitar e reconquistar aquilo que tinha sido roubado do homem, que é o poder e a autoridade. Então ele perguntou assim, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí a luz, a vida, o Messias já estava lá com Deus, porque ele foi o primeiro que foi criado. Deus criou primeiro, ele foi o primogênito da criação. Então ele se ajoelha diante de Deus, do Pai, do Criador, e fala assim,
Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí ele veio. Mas olha como Deus é educado. O diabo, ele tem que possuir alguém para ter autoridade de Adão. Deus não. Ele gerou um corpo para ele, um corpo dele, um corpo nascido de mulher. Deus veio e gerou aquele corpo. Quando Deus profetizou para Eva, lá no jardim do Éden, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então Deus já estava, naquela hora ali, Deus já colocou a semente na Eva, na mulher. E nós vemos o passar das gerações até chegar à plenitude dos tempos. Aquela sementinha foi caminhando de geração para geração. De Eva, se você for ver na genealogia ali de Jesus, você vai ver quem o próximo que carregou a sementinha. E por causa dessa sementinha, da promessa de Deus, do Messias, que ia nascer de uma mulher, Deus fez sinais, prodígios, maravilhas. Levaram o povo de Deus para o Egito. O povo precisava de um libertador, porque a sementinha da promessa estava ali, em alguém que ia passar para uma geração futura. Mas não podia ficar ali. Então Deus começa a proteger a genealogia. Tudo que aconteceu no Egito, as 10 pragas, quando Deus levanta Moisés, tudo que aconteceu no Egito, o Mar Vermelho se abrindo, é porque alguém ali no meio estava com a sementinha da promessa que nasceria o Messias. Então, Deus, ele é fiel e justo com a sua palavra. Ele é fiel com a sua palavra. Quando ele diz, da semente da mulher nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente, ele já colocou na Eva ali e ela já foi passando de pai para filho, né? Então, essa sementinha estava na raiz de Davi. Estava na raiz de Davi. E se você for ver na genealogia, quem é o filho de Davi que era o portador da sementinha? Era Tamar. Tamar, aquela que foi violentada pelo próprio irmão Absalão, irmã de Absalão, né? Ela foi violentada pelo irmão mais velho. A gente vê também que o inimigo já quis se aproveitar da situação, já quis atrapalhar. Será que ele sabia que a sementinha estava ali? Ele podia imaginar, né? Porque, na verdade, ele não tem essa onisciência de Deus, assim. Mas como os outros filhos de Davi todos pecaram, todos fizeram coisas erradas, só Tamar ficou ali diante de Deus, certinho, agindo. Então ele pôde deduzir, então a sementinha está ali, é ela que eu vou atacar. O irmão dela foi lá, colocou uma paixão no coração dele, ele foi lá, violentou ela, e aí veio a desgraça sobre desgraça, né? Ela, mesmo assim, ela se casou com aquele sacerdote, o sacerdote teve que se abrir mão do sacerdócio para poder casar com ela, e aí foi acontecendo tudo que a gente vê que aconteceu na história, foi porque Deus estava protegendo a promessa, a sementinha do Messias que foi passando de pai para filho, até chegar em Maria. Se eu fosse José, ia ficar muito estreito para mim, eu não teria estrutura para aguentar o que José aguentou. Se Deus não tivesse falado com ele em sonho, né? Porque também se Deus falasse comigo em sonho, eu ia crer. Mas José foi assim: olha, a sua mulher está grávida e é do Espírito Santo. Não é quer dizer o Espírito Santo, é os 7 Espíritos de Deus que gerou, porque estava ali o Espírito de Deus envolvendo. Tem um mistério nessa palavra aqui, meus amados. Tem um mistério muito grande aqui que Deus já mostrou, assim, ó. Tem uma profecia lá em, eu acho que é Ezequiel, que fala assim: e a glória de Deus veio do Oriente ao Ocidente, rasgando o céu, né? E a gente vê a estrela de Davi do Oriente ao Ocidente. Então aquela profecia está falando da estrela do nascimento do Messias. É a estrela que veio, era a glória de Deus. Então o menino Jesus tinha nascido ali na estrebaria, na manjedoura. A estrela veio e parou em cima. E logo a estrela sumiu. Os reis magos chegaram, a estrela não estava mais ali, porque a glória já estava sobre o menino Jesus. Ele já estava sendo envolvido pela glória de Deus. E aí, Moisés, quando esteve na presença de Deus, o rosto de Moisés não brilhava? O rosto de Moisés brilhava? Foi assim com os reis magos.
reconheceram, ele é uma criança divina. O rostinho da criança estava brilhando por causa da glória de Deus. Estava brilhando por causa da glória de Deus. E aí os pastores do Oriente também chegam. Os reis magos ficaram tão impactados que deram presentes, e ouro, incenso e mirra. Não eram 3 reis magos, tá? Não eram 3 reis magos. Se a gente for ver na história do Oriente, os magos acostumavam andar todos juntos naquela época. E era cada mago, cada província tinha um rei mago que era o conselheiro do rei. Eles eram considerados pelos judeus como a escória da sociedade. Porque mago é aquele que faz a magia, né? Que mexe com magia. Então, eles eram mal vistos, mas eles eram os únicos que estavam olhando para o céu, para os sinais. Eram os únicos. Então, o que nos quer dizer isso? Por mais miserável que você seja, se você está vendo os sinais de Deus acontecer, é os sinais que antecedem a volta de Cristo, então se prepara, porque Ele está voltando. Se prepara. Então nós vemos ali, os magos acompanharam e eles deram ouro, incenso e mirra, né? Mais ou menos uns 13 ou 14 reis magos, né? Porque cada cidade tinha uma província, cada província tinha um rei e cada rei tinha um conselheiro mago. E eles andavam sempre juntos, segundo a história, né? A história, os fatos históricos, os reis magos andavam todos juntos. Então, todos eles deram ouro, incenso e mirra. Foram 3 os presentes, mas eram vários reis magos. E aí nós vemos já a profecia de Deus se cumprindo, né? Porque Moisés falou sobre o Messias lá no Cântico de Moisés, em Deuteronômio, acho que é 32 ou 33, se não me engano. Ele fala, lá no Cântico de Moisés, ele fala sobre o Messias. Ele profetiza sobre a vinda do Messias, que seria semelhante a ele. Então, quando Moisés nasceu, as crianças foram mortas. Quando o Messias nasceu, Herodes mandou matar as crianças. Moisés esteve na presença de Deus, a glória de Deus fez o rosto de Moisés brilhar. Quando o menino Jesus nasceu, a glória de Deus veio do Oriente ao Ocidente, estava sobre ele e o rosto dele brilhou. Foi assim que aquele sacerdote que foi apresentar Jesus no templo, ele olhou, ele tinha uma promessa. Deus havia prometido para ele, ele não morreria antes que ele visse o Messias. E como que ele ia poder reconhecer o Messias? Todas as crianças são iguais. Como é que ele ia saber que aquele era o Messias? Era a glória de Deus. Então, quando Maria e José levam ali o bebê para ser apresentado no templo e para ser circuncidado com 8 dias, o rostinho dele ainda brilhava. E aí, aquele sacerdote, quando ele olha no rostinho da criança, ele fala: verdadeiramente fiel é Deus. Ele me disse que eu não morreria antes de ver o Messias. Ele já estava bem velho. Ele já estava bem velho, bem velhinho, bem velho. E ele ali com o Messias no colo, apresentando a Deus. Ele viu o rostinho brilhando. Foi assim que ele reconheceu. Olha, irmãos, que profundo é isso. Que profundo. Que glória de Deus. É o Messias que veio para nos salvar. E ele cresceu. Ele começou a ter mais intimidade com Deus, cresceu na graça e no conhecimento, teve mais intimidade com Deus. Ele tinha que orar para falar com Deus como nós, porque ele estava no reino dos homens, aqui no mundo. Ele teve que crer para poder falar com Deus, para poder buscar a Deus como nós. Então ele nos ensinou como que é o caminho, né? Então ele é o nosso Salvador. Então olha só, o Salmo 27 está falando do Messias, literalmente. Olha só, o Senhor é minha luz. O Senhor, o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é a minha luz, é a minha salvação, porque Ele veio para nos salvar. E Ele salvou, meus amados. Ele salvou. Você viu? Ele morreu na cruz por nós. Antes, para redimir um pecado, para alguém, quando alguém cometia um pecado, eles tinham que matar ali algum sacrifício, derramar o sangue, porque não existia sacrifício sem derramar o sangue. Não existe remissão de pecado sem derramar o sangue. Então o Messias, ele derramou o próprio sangue dele ali no Calvário, mas não foi no chão, porque o bezerro ou o animal que é oferecido, né, em holocausto, ele é oferecido sobre o altar. Por isso que o Messias tinha que ser suspenso.
Como Moisés suspendeu a serpente no deserto para que todos que olhassem para a serpente fossem salvos, fossem curados das suas enfermidades causadas pelo veneno da serpente do deserto que picava eles, então hoje também é igual. Quando o Messias foi levantado na cruz do Calvário, nós olhamos para ele e somos curados, somos salvos. Entendeu? Entendeu o mistério da salvação? É isso que está falando. Então ele é a nossa salvação, ele é a nossa luz, ele é a luz dos homens, ele é a nossa salvação. A quem temerei? Ele venceu a morte. A quem eu temerei? Ninguém. Ele tem todo o poder agora, nos céus e na terra. Deus, para o exaltar, Deus, ele, por causa dele ter feito essa ordenança que Deus falou, né? A quem enviarei? Ele foi enviado por Deus aqui. E aquelas pessoas que não ouviram a palavra que ele ensinava, pecaram foi contra Deus, porque foi Deus que o enviou. Ele estava revestido da autoridade de Deus. Então era a palavra de Deus que ele pregava. Era a Torá que ele ensinava no Sermão da Montanha. Se você pegar o Sermão da Montanha e ler, aquilo ali é a Torá. Quem conhece a Bíblia, a Torá, vai entender o que está escrito ali. É a Torá que o Messias está ensinando. Todos os ensinamentos do Messias, ele ensina a Torá. E tem mais uma coisa. Ele foi o primogênito da criação. Mas ele participou da nossa criação, da nossa formação, ele que nos fez. Mas mesmo assim, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Quando ele ensinou a gente a orar, ele falou assim: quando você for orar, ore. Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. É para a gente buscar o Pai, o Criador, porque foi Ele que nos criou. Imagina, se o Pai criou o Messias assim, de luz, com um ventre de luz, tão poderoso assim, imagina o poder de Deus, nosso Pai. Oh, meu Deus, aleluia. É grande, irmãos, é grandioso, é grandioso. Então, olha só, a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Eu não preciso temer ninguém. Eu não preciso ter medo de ninguém. É como o salmista disse: contigo eu salto muralhas. Eu passo no meio de um exército e não sou visto. Porque você pode falar assim: Senhor, faz com que essas pessoas não me vejam. E você passa no meio deles com fé. E essas pessoas não vão te ver. Já passei por isso. Já fiz uma experiência assim. Deus realmente te esconde debaixo das asas dele. Você passa, ninguém te vê. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor é a força da minha vida. A quem recearei? Ainda no versículo 1, né? Então, meus amados, vamos ficar só no versículo 1 por enquanto, porque o Salmo 27 é muito rico, tem muita coisa aqui boa para nós aprendermos, muita coisa que nós podemos aprender aqui no Salmo 27, tá? Então, já sabe, né? Salmo 27, o Senhor que está falando ali, está falando do Messias, porque Ele é a luz dos homens. Ele é também a nossa salvação. Deus o enviou para nos salvar. Para nos salvar. Agora imagina as pessoas que não aceitam a Jesus, que rejeitam o sacrifício do Messias na cruz. Como que essas pessoas vão ser salvas? Porque se a Bíblia diz que Ele foi enviado pelo Pai, as pessoas que não creem nele não estão crendo no Pai também. Então é muito sério isso. As pessoas precisam rever esses conceitos, precisam rever a Bíblia, precisam rever as profecias para ter certeza, como eu tenho a certeza de que Jesus, o Cristo, Yeshua HaMashiach, é o Messias enviado para nos salvar, para nos resgatar. E ele resgatou com mão forte, ele venceu a morte, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele transformou o corpo dele num corpo espiritual. E agora o corpo dele é físico também, porque ele continua com a autoridade de Adão, e é um corpo espiritual também, que ele pôde aparecer para os discípulos e pôde estar no céu com o Pai. Ele pode materializar-se, porque ele tem um corpo próprio. Ele não é igual um demônio que invade o corpo de alguém para roubar, para usurpar, para ter o domínio, o controle e o poder de governo. Esse poder Deus deu somente aos homens, não aos anjos. Os anjos, Deus deu outras autoridades, outros poderes, outras autoridades. Mas aos homens Deus deu o domínio
o governo, e Adão perdeu, mas o Messias, o segundo Adão, o primeiro Adão foi feito na carne, corruptível. O segundo Adão foi feito no espírito, incorruptível. Então Jesus, o Messias, ele é o segundo Adão, a perfeição de Deus. É como Adão aperfeiçoado, aquele que venceu. Ele não pecou, ele não perdeu. Ele venceu o diabo, ele venceu a morte, mas ele ainda não esmagou a cabeça da serpente. Porque está escrito na Bíblia que ele falou assim, mas para esmagar a cabeça da serpente, todas essas pessoas que o diabo perseguiu e maltratou, esses é que vão esmagar. Então isso vai ser durante o milênio. Durante o milênio o diabo vai estar preso, a Nova Jerusalém desce na terra e nós vamos andar na terra. E a cabeça do diabo vai ser esmagada pelos nossos pés por 1000 anos. É esse o mistério. Então, durante 1000 anos, depois de 1000 anos ele vai ser solto, mas não vai ter mais poder nenhum de influenciar alguém. Pode até ser que algumas pessoas ainda se percam nessa época, talvez por rebeldia ou por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento talvez não, porque o milênio vai ser uma era dourada. Deus vai se revelar ao homem. Deus vai se mostrar ao homem, né? Então esse corpo novo que nós vamos receber, nós vamos materializar aqui na terra também, como o Messias. Vai ser um corpo como o do Messias. Nós vamos andar na terra com nossos corpos glorificados e as pessoas vão olhar, vão se assustar. Mas quem fez isso com você? Aí a gente vai falar, foi Deus, o Eterno, através do Messias. E as pessoas vão crer em Deus. E assim, Deus vai se manifestar a todos durante o milênio. Todas as pessoas durante o milênio se converterão. Todas as pessoas aceitarão a Deus como o único Senhor e Salvador através do Messias. E quando chega lá no final do milênio, o Messias pega esse reino, ele pega esse povo que ele comprou com seu próprio sangue. Olha que coisa linda! Ele pega esse povo que ele comprou com seu próprio sangue, ele comprou esse povo. Então ele vai separar o dízimo desse povo. E aí, lá em Apocalipse fala sobre isso. Ele pega 144 mil e dá para Deus. Esses 144 mil são os escolhidos dentre os escolhidos. São a primícia para poder morar na nova Jerusalém celestial. Eles vão ver a face de Deus. Eles vão morar na nova Jerusalém. Esses 144 mil são virgens, são judeus, são das tribos de Israel. E eles vão morar ali. O Messias, depois que ele der o dízimo a Deus, todos os povos que ele comprou com seu próprio sangue, vai estar ali. Ele vai apresentar para Deus e vai entregar o reino a Deus novamente. Esta é a missão do Messias. Ele veio aqui para nos resgatar e nos entregar novamente para Deus, porque nós havíamos nos distanciados dele, havíamos como ovelhas desgarrados dele. Então ele vai devolver o reino a Deus, ele vai devolver para Deus. Meu Senhor, meu Deus, que coisa mais linda! Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vê a estratégia de guerra. E é uma guerra espiritual tão bem planejada. Só Deus para fazer uma coisa assim tão linda. Meus amados, vamos ficar aqui então, capítulo 1 de Salmo 27, depois a gente vê o restante, tá bom? Os próximos estudos, fiquem atentos aí. Se cadastra no canal, né? Se inscreva no canal, para quando eu postar algum vídeo, você receber a notificação que tem um vídeo novo, para você também chegar aqui e ver. Se puder curtir também, compartilhar, também faça, porque você vai estar abençoando outras pessoas de também receberem esse estudo, dessas coisas reveladas que Deus tem passado. Tá bom? Deus abençoe, fica com Deus, e que o Espírito do Senhor resplandeça, que o Senhor Deus resplandeça o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Amém? O do Shalom. Shalom a todos. Graça e paz.